pecado não é apenas a maldade e aquilo que praticamos contra Deus, mas o pecado é todo o nosso distanciamento, e a vida que nós vivemos ignorando a existência e até mesmo a direção de Deus para nós. Essa independência que nós criamos de sentimentos e de ações fora do contexto da palavra de Deus e da direção do seu Espírito. E Jesus ali em todo o seu amor e toda a sua compaixão, enxergou que o maior problema daquele rapaz era exatamente o pecado que ele carregava. O pecado gera morte. O pecado é a ausência do Senhor na nossa vida e o mal que nos controla e nos governa. Quando Jesus olhou para aquele rapaz, ele olhou com o coração do Salvador. Eu não quero ser frio e calculista, não é isso. Mas eu vou tentar dizer a você algumas coisas que eu também penso. Eu sei que quando acontece com a gente dói mais do que quando acontece com os outros. Mas Jesus Cristo sabia que mesmo curando aquele paralítico, dali a alguns anos ele teria alguma outra enfermidade, ele iria morrer de alguma outra coisa, mas a salvação seria eterna. Eu não estou dizendo que Jesus não o curou, Jesus o curou, a gente vai falar disso já já. Mas os olhos de amor e compaixão do Mestre enxergaram o pecado e a morte dentro daquele rapaz. Mas eu gostaria de dar um passo mais fundo nessa história. Vamos ir um pouco mais adentro desse sentimento. Jesus queria dizer àquele rapaz que apesar de todo o esforço que eles tiveram para que a cura acontecesse, aquele rapaz talvez não estivesse indo tão fundo quanto deveria ir. O que Jesus estava dizendo é que se ele recebesse aquela cura e ficasse muito feliz e eufórico, com certeza, um pouco mais adiante, uma outra angústia ou uma outra tristeza voltaria ao seu coração. Porque nós achamos que as situações que nós passamos e aquilo que nos falta é a razão da nossa infelicidade e da nossa angústia. Por isso buscamos de Deus a solução, e Deus é o Deus maravilhoso e misericordioso que nos atende com o seu milagre, com impossíveis. Mas nós precisamos entender que a nossa insatisfação e a nossa tristeza não está diretamente ligado aos fatos que acontecem conosco. Este vazio existencial e a insatisfação que nós carregamos é porque o pecado habita dentro de nós. As raízes do nosso descontentamento são mais profundas. Você pode ser que esteja aqui hoje descontente, angustiado. Nós enfrentamos problemas e nós vamos orar como oramos aqui no começo, com toda a nossa fé por pessoas, e cremos no que Deus faz e nos alegramos com isso, mas precisamos compreender que a razão da nossa insatisfação é um pouco mais profunda. O Tim Keller, nesse livro, ele cita uma escritora chamada Cynthia Heimel. Ela é escritora do Village Voice, que é um jornal lá em Nova York, e ela falava a respeito de celebridades. A coluna dela era sobre celebridades. Ele colocou um trecho da coluna dela, de um dos editoriais, de um dos jornais que ela fez, que ela escreveu, e que foi bombástica na época, que dizia assim, a Cynthia dizendo: eu morro de dó, entre aspas, das celebridades, morro mesmo. Elas já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós, trabalharam e se esforçaram ao máximo para isso. No dia seguinte à sua conquista da fama, querem tomar uma overdose, pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo num paraíso, que faria a vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado.
e nada havia mudado. Eles ainda eram os mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros, insuportáveis. E ela ainda diz: acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto conosco, Ele realiza o sonho que acalentamos. E ela não é uma mulher cristã, mas ele citou esse artigo como algo interessante. Como nós projetamos a nossa felicidade, a nossa alegria em tantas coisas. Como a gente olha para alguém que aparentemente tem uma situação de vida melhor do que a nossa, e nós julgamos que ele é mais feliz do que a gente diz: se eu fosse daquele jeito, se eu tivesse aquilo. Talvez todo mundo que está aqui já passou por isso, momento de angústia, difícil, talvez de desemprego, ou de você não conseguir casar, ou talvez de você não conseguir ter um carro, nunca dá certo, para você poder sair, se locomover, talvez a sua empresa que não engata, que não anda, e você se afundando em dívidas, e você olha aquele problema e você diz: meu Deus, quando é que isso vai acabar? E você sonha com o dia daquela solução para dizer: acabou o meu problema, agora eu vou viver em paz, agora eu vou poder descansar. Todo mundo já passou por coisas assim. E se eu perguntar a você e te dizer: e aí, você conseguiu vencer? Você vai dizer: graças a Deus, orei, batalhei, consegui. E eu vou te perguntar: então nunca mais você teve angústia? Você vai dizer: não, vieram outras. Porque a verdadeira angústia do homem não está na solução das coisas que o cercam, mas no vazio da sua existência com a falta de um Salvador. Às vezes até mesmo a nossa relação com Deus se torna uma relação vazia, porque nós não entendemos que o Deus que habita em nós é o Deus que nos satisfaz. Há quanto tempo você não tem o prazer de levantar a tua mão e louvar a Deus? Há quanto tempo você não tem o prazer de sentar, ler a palavra, ler um livro sobre algo da Bíblia? Há quanto tempo você não tem a alegria que preenche o teu coração simplesmente por você parar por um minuto e orar e falar com Deus e Ele falar com você?